O relator do grupo de trabalho, o deputado Pedro Paulo, vai apresentar o anteprojeto ao presidente da Câmara, Hugo Mota, nesta terça-feira. O documento inclui medidas para enfrentar problemas dos supersalários. E é sobre isso que eu falo agora com o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração e secretário de Administração do Piauí também, o Samuel Nascimento. Secretário, muito bom dia para vocês, mais nada, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Muito obrigado, Débora. Muito bom dia. Secretário, antes de entrar na situação de estados e de servidores públicos que tenham salários do dia a dia, se assim a gente pode dizer, essa discussão dos supersalários tem já destravado muitas análises, dividido opiniões, tem sido, inclusive, um ponto importante de análise nesse momento. Eu quero entender a tua visão sobre essa importância da reforma administrativa agora, ainda, claro, na Comissão de Trabalho, de abordar esse tema e quais são as possibilidades, na tua opinião, Samuel, da gente ter alguma mudança efetiva nessa questão dos supersalários com essa reforma administrativa, De que ponto, até que ponto isso realmente pode conseguir convergir alguma mudança sobre esse tema? Olha, Débora, a principal preocupação quando os estados se reúnem para discutir a situação da remuneração dos setores públicos é que a gente tenha total segurança de saber pelo que nós estamos remunerando os servidores públicos, Então, há uma variação de remunerações entre as diversas carreiras que seguem os servidores públicos, mas essas remunerações, elas dizem respeito à complexidade das atividades, muitas vezes à própria jornada de trabalho exigida dos servidores públicos. Agora, os supersalários são uma anomalia na remuneração de alguns servidores públicos privilegiados que recebem remunerações no seu contra-cheque mensal que estão muito além daquilo que está estabelecido na lei como salário. A gente costuma denominar nas legislações o salário do setor público com uma rubrica chamada de vencimento. Esses vencimentos eles estão corretamente regulamentados na lei. Os supersalários eles advêm de uma forma de administrar o pagamento de horas extras, de férias vencidas e de situações extraordinárias que são consideradas indenizações a alguns servidores públicos, e aí as indenizações são realmente muito vultosas, são indenizações que ultrapassam, aí, às vezes, até R$ 1 milhão por ano para um apenas servidor público. E isso a gente está realmente empenhado em colaborar com o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados para que esses excessos não continuem, não sejam permitidos na legislação brasileira. E a gente considera que o grupo de trabalho teve atenção sobre isso, o próprio governo federal participou dos debates na Câmara dos Deputados, nas audiências públicas, os sindicatos dos servidores públicos também participaram de diversos momentos, e a gente entende que será encontrada uma limitação na legislação nacional para que não permitamos mais esse tipo de excesso. Samuel, eu quero pegar um gancho num ponto importante que você citou aqui na sua fala, que é a questão da jornada, dos servidores. E esse é um dos pontos mais polêmicos previstos aí no relatório do deputado Pedro Paulo, que envolve justamente a possibilidade de corte da jornada, de jornada também de salários, de servidores. Na sua avaliação, como equilibrar ajustes fiscais com uma manutenção de qualidade e também a continuidade dos serviços públicos, especialmente nos estados? Olha, Débora, é muito importante quando iniciou o debate nesse grupo de trabalho, os deputados que fazem parte dessa lista de parlamentares que se dedicou nos últimos 40 dias, mais de 40 dias, a esse debate aqui, jamais essa reforma administrativa pode tocar num princípio básico do serviço público, que é a estabilidade do servidor. A estabilidade do servidor é um princípio que garante autonomia para que esse servidor público preste um bom serviço para a população. O que a gente está, e aí sim, concordando com os termos de uma reforma administrativa que impacte os estados também, é que a gente consiga fazer a avaliação de desempenho para reconhecer os bons servidores públicos. Todo mundo já teve um dia a experiência de ser atendido por um bom servidor público, que você observou que ele se dedicava, que era tecnicamente capacitado, estava ali na hora certa, no lugar certo, com as competências corretas para prestar o serviço público. E esse servidor, muitas vezes, é penalizado
pelo comportamento de outros maus servidores. E isso na legislação fica ainda muito difícil de ser utilizado quando você precisa fazer o reconhecimento da avaliação daqueles servidores públicos excelentes que prestam um bom serviço. Então, o caminho para que a reforma administrativa está tomando na Câmara dos Deputados é um caminho de reconhecimento dos bons servidores e, naturalmente, de criação de mecanismos mais precisos, né, em que eu possa levar aquilo que já está previsto na legislação, que é a punição dos maus servidores, até realmente as consequências que a lei prevê, que é o caso da exoneração. Agora, sempre prevendo que os bons exemplos e os bons servidores sejam reconhecidos e valorizados, especialmente com oportunidades de crescimento e capacitação. Agora, Samuel, um outro ponto que tem preocupado bastante os servidores quanto a essa reforma é o regime de previdência, né? Qual que é a leitura do CONSAD nesse momento sobre eventuais mudanças nesse regime previdenciário, né, do funcionalismo estadual e como que isso dialoga, obviamente, com os desafios atuais, né, das previdências estaduais nesse momento? A gente sabe que essa questão da previdência tem sido um gargalo no orçamento, né, para além das estaduais. Então, é um ponto preocupante, tanto do âmbito, quanto a gente fala em relação ao orçamento, como também, obviamente, para aqueles que são servidores e têm já essa preocupação com esse regime de previdência. Então, qual que é a leitura do CONSAD sobre essas eventuais mudanças agora nesse regime previdenciário? Olha, Débora, a Previdência é uma preocupação que nós temos em todos os estados, porque o perfil do setor público tem mudado, o perfil de idade. A gente tem hoje muitos estados que têm mais servidores sustentados na Previdência, seja remunerados por provento de aposentadoria e pensão, do que servidores em atividade. Isso tem pesado sobre as contas públicas estaduais, isso realmente é uma preocupação, mas nesse momento, o que a gente está buscando com a reforma administrativa e levar a preocupação dos estados é um ganho de eficiência nas capacidades institucionais instaladas nos estados. O que nós precisamos ter nessa reforma administrativa não é o foco apenas no regime previdenciário, que eu acho que nem é um dos principais pontos que será tratado no texto que provavelmente o deputado Pedro Paulo deve apresentar hoje, ao final do dia, ao presidente da Câmara dos Deputados. Mas sim há uma preocupação, e o que nós entendemos é que toda a sustentação financeira da previdência dos servidores públicos estaduais, assim como também outras despesas relativas, por exemplo, à remuneração de professores e à manutenção de pisos, como os profissionais da enfermagem, que são muitos os profissionais na área da saúde de todos os estados, precisa de uma atenção também do governo federal para que o governo federal encontre mecanismos de financiamento federativo. Esse é um ponto importante também nessa reforma, Débora, que é a necessidade de uma reforma que respeite vamos dizer, os desequilíbrios das capacidades dos diversos estados em todo o país. Alguns estados recebem menos arrecadação tributária, menos repasse do bolo tributário arrecadado nacionalmente, aquele imposto que o contribuinte recolhe fica retido na União, que é onde está menos de 10% dos servidores públicos nacionais. Então, a União fica sempre com maior capacidade de custeio dos servidores, também da Previdência, e os estados com a maior responsabilidade de serviços públicos, mas sem capacidade de arrecadação e de custeio desse peso, que realmente é muito relevante na máquina pública estadual, que são os salários, né, dos servidores públicos. Perfeito, Samuel. Eu quero muito agradecer aqui tua participação conosco. Conversamos com Samuel Nascimento, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração e secretário de Administração também do Piauí. Muito obrigada pelo seu tempo. Até uma próxima. Muito obrigado, Débora. Um abraço a todos. Até mais.